Há uma sabedoria profunda nas palavras de Jesus quando ele nos adverte: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Mateus 7, versículo 6. Esse ensinamento vai muito além de um simples conselho. É um chamado ao discernimento, uma proteção divina para aquilo que é sagrado. Quantas vezes nos apressamos em compartilhar verdades preciosas com corações que não estão preparados para recebê-las? Quantas vezes gastamos palavras onde só o silêncio seria a resposta certa? A Bíblia nos mostra que há um tempo para falar e um tempo para calar, e discernir essa diferença é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Mas por que Deus nos pede isso? Porque pérolas, símbolo da sua palavra, da sua sabedoria, das revelações mais profundas, não são para ser desperdiçadas. Elas são tesouros que devem ser guardados e compartilhados com aqueles que têm fome, que estão buscando, que valorizam o sagrado. E, às vezes, o maior ato de sabedoria é ficar em silêncio, permitindo que a voz de Deus fale mais alto do que as nossas próprias palavras. Este não é um chamado ao isolamento, mas à prudência. Não é sobre esconder a verdade, mas sobre entregá-la nas mãos certas, no tempo certo. E, acima de tudo, é sobre aprender a ouvir, porque só quem escuta Deus sabe quando falar e quando se calar. Há uma razão pela qual Jesus usou uma imagem tão forte ao falar sobre pérolas e porcos. Naquela cultura, os porcos não eram apenas animais impuros, eram criaturas que, por instinto, destruíam o que não reconheciam como alimento. E as pérolas representavam tudo o que há de mais valioso, fruto de anos de formação nas profundezas. Quando colocamos essas duas realidades juntas, entendemos o alerta divino. Há coisas tão preciosas que, nas mãos erradas, se perdem e ainda viram arma contra nós. Em Provérbios 9, versículo 8, Salomão ecoa esse princípio: não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie, repreende o sábio, e amar-te-á. A diferença está no solo onde a semente cai. Alguns corações são como terra dura, quanto mais você insiste, mais eles endurecem. Outros são como terra boa, recebem a palavra com alegria e dão fruto. No seu livro Oração, Poder e Paz, Billy Graham relata que muitos crentes cometem o erro de achar que devem forçar a verdade em ouvidos fechados. Ele conta a história de um missionário que gastou anos debatendo com um ateu militante, até que um dia entendeu: minhas palavras estavam sendo usadas como munição, não como semente. Quando me calei e simplesmente vivi o Evangelho, ele começou a fazer perguntas sinceras. Graham enfatiza que até Jesus, diante de Herodes, não lhe respondeu nenhuma palavra. Lucas 23, versículo 9, mostrando que há situações onde o silêncio prega mais alto que 1000 sermões. Há um poder transformador no silêncio que poucos compreendem. Num mundo que valoriza a opinião rápida, o argumento afiado e a resposta na hora, o simples ato de calar-se parece contraproducente. Mas a Bíblia revela uma sabedoria mais profunda. Há momentos em que o silêncio não é ausência, mas a mais eloquente presença de Deus. Em Eclesiastes 3, versículo 7, encontramos essa verdade lapidar: há tempo de estar calado e tempo de falar. O mesmo Deus que ordenou a Moisés que levantasse a voz diante de Faraó, mandou que Arão e Hur sustentassem as mãos de Moisés em silêncio durante a batalha. O mesmo Cristo que declarou "Eu sou o caminho" diante de Tomé, permaneceu em completo silêncio diante de Herodes. No seu livro A Paz com Deus, Billy Graham relata que muitos dos maiores milagres em seu ministério aconteceram não durante seus sermões poderosos, mas nos momentos de silêncio, quando a congregação parava de cantar e simplesmente esperava na presença de Deus. Ele escreve: o silêncio é o solo onde a semente da palavra germina. Quando paramos de falar, damos espaço para o Espírito Santo falar ao coração. Jesus exemplificou isso magistralmente. Quando os acusadores trouxeram a mulher pega em adultério, ele primeiro se curvou e escreveu no chão, um silêncio que ecoou mais alto que qualquer acusação. Quando Pilatos o interrogou, suas respostas foram tão medidas que o governador romano ficou atônito. E no Getsêmani, diante da traição iminente, ele não convocou legiões de anjos, mas orou em silêncio resignado. O salmista compreendia esse mistério quando escreveu: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Não é um silêncio de derrota,
mas de confiança absoluta. Como Elias descobriu no Monte Horebe, Deus nem sempre está no vento impetuoso, no terremoto ou no fogo, mas na voz mansa e delicada. 1 Reis 19, versículos 11 de dezembro. Esse silêncio sagrado tem 3 dimensões práticas para a nossa vida. Primeiro, é um antídoto contra a precipitação. Quantas palavras ditas na hora errada arruinaram relacionamentos? Quantas promessas feitas no calor da emoção depois se mostraram vazias? O sábio Tiago adverte: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tiago 1, versículo 19. Segundo, é uma escola de humildade. Quando nos calamos, reconhecemos que Deus não precisa de nossa defesa. Como Jesus perante Caifás, às vezes nossa maior eloquência está no que não dizemos. O profeta Miqueias resume: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6, versículo 8. Terceiro, é um portal para a revelação. Foi no silêncio do deserto que João Batista ouviu claramente o chamado. Foi na quietude da noite que Samuel ouviu Deus chamar seu nome. Foi na solidão do exílio que João recebeu o Apocalipse. Quando silenciamos os ruídos externos, sintonizamos a frequência celestial. O silêncio de Deus nunca é ausência, é sempre preparação. Como José no Egito, que passou anos no silêncio do esquecimento antes de ser exaltado. Como Davi, que aprendeu a confiar em Deus nos longos anos de espera pelo trono. Como Paulo, que após seu encontro com Cristo passou 3 anos no deserto da Arábia antes de começar seu ministério. O mundo nunca foi tão barulhento. Notificações disputam nossa atenção, opiniões conflitantes ecoam por todos os lados, e as demandas do dia a dia criam uma cacofonia que muitas vezes abafa o que mais precisamos ouvir, a voz suave e persistente de Deus. Nesse turbilhão, aprender a discernir a voz divina não é mera espiritualidade, mas sobrevivência para a alma. Em 1 Reis 19, versículos 11 e 12, Elias aprende essa lição de maneira dramática. Esperando ouvir Deus no Monte Horebe, ele presencia ventos fortes, terremotos e fogo, mas o Senhor não estava em nenhum desses espetáculos. Quando tudo se acalmou, veio uma voz mansa e delicada. Essa passagem revela um princípio eterno. Deus muitas vezes fala mais claramente nos sussurros do que nos estrondos. O profeta Isaías nos lembra: os teus ouvidos ouvirão a palavra detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Isaías 30, versículo 21. Essa orientação divina não vem como alarde, mas como uma convicção interior que se aprofunda quando nos aquietamos. Davi compreendia isso quando escreveu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Mas como distinguir a voz de Deus em meio ao ruído? A Escritura nos oferece orientações preciosas. Primeiro, ela nunca contradiz o caráter revelado de Deus nas Escrituras. Segundo, traz paz mesmo quando corrige. Terceiro, resiste ao teste do tempo. E quarto, produz frutos de justiça em nossa vida. Jesus exemplificou essa prática constante de ouvir o Pai. Antes de escolher os 12 discípulos, passou a noite em oração. Lucas 6, versículo 12. No Getsêmani, enquanto os discípulos dormiam, ele sintonizava sua vontade com a do Pai. E mesmo na agonia da cruz, suas palavras ecoavam as Escrituras que tão bem conhecia. O apóstolo Paulo nos exorta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, versículo 2. Essa transformação começa quando silenciamos os ecos do mundo para ouvir a melodia divina. Como Samuel na tenda do tabernáculo, precisamos dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3, versículo 10. A prática da quietude diante de Deus não é fuga da realidade, mas mergulho na verdadeira realidade. É no segredo da sua presença que encontramos orientação para os desafios mais complexos. Como Salomão descobriu em Gibeão, quando Deus lhe apareceu em sonhos, muitas vezes as maiores revelações vêm quando paramos de correr e simplesmente nos colocamos diante dele. Numa cultura que glorifica a autoexpressão,
Cultivar o ouvido espiritual torna-se ato revolucionário. Requer disciplina para desligar os ruídos externos e coragem para enfrentar os silêncios internos. Mas é nesse espaço sagrado que Deus molda nosso caráter e direciona nossos passos. Como diz o salmista, no silêncio da minha alma, em Deus somente espera minha salvação. Salmo 62, versículo 1. Existe uma sabedoria antiga que atravessa os séculos, ecoando desde os tempos bíblicos até nossos dias atordoados pela informação excessiva. Quando Jesus nos alertou sobre não dar pérolas aos porcos, ele estava nos ensinando sobre o valor sagrado da revelação divina e sobre a necessidade de discernimento espiritual. Essa verdade se conecta profundamente com a prática do silêncio sagrado e com a arte de ouvir a voz de Deus. Quantas pérolas temos desperdiçado por falta de sabedoria? Quantas palavras vãs temos pronunciado quando o silêncio seria mais eloquente? O sábio Tiago nos adverte que se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago 3, versículo 2. Há um poder transformador quando aprendemos a guardar o que é sagrado e a esperar no Senhor. O profeta Isaías nos lembra que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40, versículo 31. Essa espera não é passividade, mas uma postura ativa de confiança e prontidão. Quando nos aquietamos diante dele, descobrimos que muitas vezes Deus já havia falado, nós é que estávamos barulhentos demais para ouvir. Que possamos levar conosco estas 3 lições essenciais. Primeiro, que as verdades divinas são pérolas preciosas que merecem ser compartilhadas com sabedoria. Segundo, que o silêncio pode ser nossa mais poderosa linguagem espiritual. E terceiro, que ouvir a voz de Deus requer tanto disciplina quanto devoção. Pai Celestial, ensina-nos a sabedoria do Teu tempo. Ajuda-nos a discernir quando falar e quando calar. Concede-nos ouvidos atentos ao Teu Espírito e corações sensíveis à Tua direção. Que guardemos as pérolas da Tua verdade com zelo, e que saibamos esperar em Ti em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Se este chamado ao discernimento e à quietude falou ao seu coração, deixe seu testemunho nos comentários com a frase: guardo meu coração em silêncio santo. Que o Senhor abençoe sua vida e lhe dê ouvidos espirituais cada vez mais sensíveis à sua voz. Que Deus abençoe você, e até mais.